Vamos falar aqui sobre o segundo reinado, né? Da nossa unidade, da nossa apostila, unidade 3, tá? Segundo reinado, de 1840 a 1889, né? Que foi após a maioridade. E em 1840, um monarca menino, Dom Pedro II, ele assume o poder, né? Num reinado que durou 49 anos, onde que o seu governo ele foi marcado pela atuação de dois partidos, conservador e liberal. É onde que o Brasil passou, né, por momentos de crescimento econômico, surto industrial, guerras externas, imigração e abolição da escravatura, que foram, né, determinantes para o futuro do país. Na política interna, o primeiro ministério de Dom Pedro II, ele foi conhecido como Ministério da Maioridade, que era composto de políticos liberais, né, onde haviam arquitetado, né, o golpe da maioridade. E por influências, né, do ministro liberais, que desejavam consolidar-se no poder, né, o imperador, lançando mão do poder moderador. Fechou então aí a Câmara de maioria conservadora. Com isso, as novas eleições para a Câmara dos Deputados, né, que ocorreram em 1840, elas ficaram conhecidas como as eleições do cacete, né? Por quê? Pela violência, né, pela intimidação, né, que garantiram a vitória dos liberais. E com isso aí causou o quê? Indignação dos conservadores, que pressionaram, né, o Dom Pedro II a anular as eleições, onde o imperador, né, estava utilizando-se novamente do poder moderador, dissolveu a Câmara antes mesmo de seus trabalhos começarem. Então, um novo ministério foi formado e agora, né, por políticos conservadores que apoiavam a centralização política nas mãos do monarca. Quando o Ministério Conservador diminuiu a autonomia das províncias, ocorreram duas revoltas, em São Paulo e Minas Gerais, né, no ano de 1842. O Barão de Caxias reprimiu os dois movimentos. Em 1845, mesmo Barão de Caxias negociou, né, o fim da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. A Revolução Praeira aí, ela foi um movimento de caráter liberal e federalista, que ela eclodiu na província de Pernambuco, né, em 1848 e 1850. Foi entre esses motivos que levaram essa revolta, né, que estavam a insatisfação liberal contra o domínio da administração provincial dos conservadores, tá? E onde também que as ideias antilusitanas, tá? Pela influência que os portugueses ainda exerciam no comércio local, depois de terem sido derrotados na capital, os rebeldes praieiros adotaram a luta de guerrilha na zona rural, onde que as forças do governo imperial reprimiram o movimento após 2 meses de luta. Foi criado em 1847 o Conselho de Ministros, chefiado por um presidente, né, que tinha poderes como os do primeiro-ministro e era escolhido pelo imperador. Então, esse sistema político ficou conhecido como parlamentarismo, né, às avessas, pois em um sistema parlamentarista comum, a escolha do primeiro-ministro é feita pelo parlamento, quer dizer, poder legislativo. Porém, mesmo não sendo um parlamentarismo propriamente dito, o novo sistema reduzia o poder do imperador, que não escolhia mais diretamente seus ministros. A imagem de Dom Pedro II, né, aos seus 25 anos. Aqui a imagem, né, do Barão, depois Duque de Caxias, né, chamado Luiz Alves, né, chegou em São Luís no dia 4 de fevereiro de 1840. Depois de vários confrontos, derrotou os rebeldes. Por suas realizações, ele foi promovido em 18 de julho de 1841 a brigadeiro e elevado por Dom Pedro II para o título de Barão de Caxias. O rei aqui se diverte, né? Nessa caricatura aqui desenhou Dom Pedro II, né, com o eixo de um carrossel no qual giram os cavalinhos.
né, na barra do vestido da dama, no cavalinho, lê-se Partido Liberal. Em oposição, o homem da sarja representa o Partido Conservador. Quem gira o carrossel é uma idosa cujo vestido está escrito diplomacia, né? Aí, tal como um carrossel, os partidos políticos giravam, isto é, revezavam-se no poder ao redor, né, do Dom Pedro II, que é o eixo central, e também de um acordo com o ritmo da diplomacia imperial. É uma velha conhecida maliciosa e espertalhona. Então, a diplomacia ela se limitava a uma troca de favores, né, de distribuição de títulos, de cargos e também de pensões. Aonde que essa crítica aí, ela fala sobre uma relação de poder, né, que eram totalmente baseadas em troca de favores, no qual o partido político da época se revezavam, né, na ocupação, né, de cargos importantes para o reinado. Tá? Também ela representa Dom Pedro II como se fosse um carrossel, onde os partidos liberal e o conservador trocavam de posição em cargos políticos. Ao longo do segundo reinado, liberais e conservadores revezavam-se no poder numa política de conciliação. Né? Oliveira Viana, historiador nascido no final do segundo reinado, resumiu o que foi a vida política nesse período com a expressão nada mais conservador que um liberal no poder, nada mais liberal que um conservador na oposição. A economia, né, era a cafeicultura, o principal produto de exportação no Brasil durante o segundo reinado foi o café. Aqui é a fazenda de café entre Magé e a Serra dos Órgãos. O café ele foi introduzido no Brasil, meados do século XVIII, né? Isso aconteceu no auge da mineração, na época que não tinha valor comercial pelo fato, né, de ser uma bebida utilizada em nível local, por se tratar também de uma planta muito exigente, né, quanto à característica do solo, né? O clima, a quantidade de chuva. O café, de início, só encontrou condições de cultivo em poucas regiões do Brasil, onde que o Rio de Janeiro foi o pioneiro, né, no cultivo do produto em larga escala. Aí, o início do século XIX, a região já exportava o produto em grandes quantidades. E a região possuía solo e clima propício, né? O local era caminho para transporte de mercadorias entre as regiões de mineração e o litoral. A expansão da lavoura cafeira no Brasil, ela está relacionada diretamente, tá, à Revolução Industrial, à urbanização e à expansão territorial nos Estados Unidos. Com o crescimento demográfico, tanto na Europa como nos Estados Unidos, o consumo de café ela se tornou um hábito disseminado tanto entre as elites, né, que consumiam os cafés de luxo, como entre as populações pobres. A implantação da lavoura cafeira ela não exigia assim, grande investimento, mas seu retorno era demorado. As primeiras colheitas demoravam cerca de 4 anos para acontecer. Então, a produção dependia quase exclusivamente do mercado externo, né, do seu consumo interno, ainda era restrito. E, com o tempo, o café avançou para além das regiões litorâneas, penetrou as terras do Vale do Rio Paraíba, né, ao sul da província do Rio de Janeiro, e também se expandiu para o interior paulista, impulsionado pelo clima, né, a qualidade do solo também, a expansão ferroviária. Aí alcançaria a mais alta produtividade. Na segunda metade do século XIX, o café já ultrapassava o açúcar na pauta de exportações do Brasil. A expansão do produto cafeiro, ela possibilitou o surgimento das grandes fazendas do café. O sistema adotado para sua implantação, ela seguiu um modelo para a produção também da cana-de-açúcar, onde que tinha como característica grandes propriedades rurais, trabalho escravo, produção para exportação.
Essa imagem mostra, né, os trabalhadores escravizados, né, em uma fazenda de café no Vale da Paraíba, no Rio de Janeiro. A região ela representava as melhores condições, né, para a instalação das fazendas de café, que era o Vale da Paraíba, e também uma área conhecida por servir, né, de acesso às regiões mineiras, com grandes extensões de terras, né, despovoadas e solos férteis. Então, com isso, a crescente importância da exportação cafeeira deslocou definitivamente o centro econômico do Nordeste para o centro-sul do país, né, num processo onde que se havia iniciado em meados do século XVIII e com a atividade mineradora, aonde que os produtos recebiam diversos incentivos, né, do governo, como novas linhas de crédito, melhoramento dos portos e concessão de títulos de nobreza, passando a ser denominados barões do café, né? Tal estratégia ela garantia seu apoio ao imperador, né, ao mesmo tempo, aonde se tornava o grupo mais importante da sociedade brasileira. Aqui eu coloquei esse mapa para vocês ficarem cientes sobre o avanço, né, da cafeicultura, né, do Vale da Paraíba, né, para o Oeste Paulista. Então vocês podem seguir aqui pela essa agenda, tá, que vocês vão observar vendo a numeração, né, como ela expandiu. A cafeicultura brasileira ela apresentou dois momentos, espaços e modelos distintos de produção. O Vale da Paraíba, né, que permaneceu com a mais importante centro, né, de produção cafeeira do Brasil. O Oeste Paulista transformou-se na principal região cafeeira a partir do final do Império, isso com a utilização de técnicas modernas, né, e a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre e assalariado dos imigrantes, onde que a terra roxa existente na maior parte da região do Oeste Paulista era perfeita para a cafeicultura, tá? Onde, com a queda da produção no Vale da Paraíba, né, o Oeste Paulista passou a ser a maior região produtora. Aqui é uma imagem dos imigrantes trabalhando, né, na fazenda do café no Oeste Paulista. Os lucros obtidos nas fazendas de café, eles possibilitaram a modernização do sistema de transporte para o escoamento, né, da produção. E devido à associação de interesses, né, de capitalistas ingleses e de investir também na região, os cafeicultores, né, começaram a se expandir os seus negócios e com isso começou a desenvolver, né, a construção das grandes partes de estradas de ferro, né, de São Paulo, aonde que as ferrovias foram fundamentais para o desenvolvimento econômico da região. A Era Mauá ela foi determinada pelas ações do Barão de Mauá, né, um político e industrial brasileiro, né? Ele está no intuito de quê? De acelerar o cenário industrial do país. E aonde que a preocupação com o comércio e a indústria era mínima, assim como a continuidade do escravismo, né? Que dificultava o desenvolvimento da economia. E também aonde que os lucros gerados pela atividade cafeeira, ele proporcionava grande desenvolvimento econômico. Então, em 1854, inaugurava a Estrada de Ferro Mauá, construída para o escoamento, né, da produção, onde que essa área de comunicação também apresentou um crescimento significativo, né, financiada aí pela capital cafeeira, né, linhas de comunicação telegráficas se espalhavam por todo o território, onde facilitava a comunicação, também beneficiava a produção e também o transporte do café. Grande parte do capital proveniente da exportação do café ela foi investida na expansão de sua própria produção, né, onde se deu início à incipiente de indústria brasileira. Dois fatores auxiliaram nesse processo de industrialização. A tarifa Alves Branco, né, que inseriu uma taxa alfandegária, né, de 30% aos produtos importados. E a Lei Eusébio de Queiroz, né, que pôs fim ao tráfico negreiro e onde liberou parte do capital antes, né, destinado à compra de escravo. Apesar dos incentivos,
A importância da industrialização ainda era pequena para a economia imperial, onde mantinha sua estrutura latifundiária, né, onde estava dificultando o acesso à terra e a formação de pequenas propriedades produtoras. Irineu Evangelista de Souza, né, Visconde de Mauá, foi um comerciante, armador, industrial e banqueiro brasileiro, né? Ao longo de sua vida, ele foi merecedor por contribuição à industrialização do Brasil, que foi no período do Império. Dos títulos nobiliárquico, primeiro de barão e depois de Visconde de Mauá. A implantação da tarifa Alves Branco tinha a intenção de aumentar a arrecadação do Estado brasileiro, onde que suas taxas alfandegárias eram sua principal fonte arrecadadora. Essa tarifa ela impulsionou também o desenvolvimento industrial no Brasil, onde que muitos fazendeiros, enriquecidos com a cafeicultura e diante da dificuldade de encontrar produtos importados para o consumo, aí passaram a financiar a produção industrial. O grande personagem desse período importante da vida econômica do país foi o Irineu Evangelista, né, o Barão de Mauá, convivendo aí como empresário britânico, né, desde a sua adolescência e também sendo adepto, né, às ideias do liberalismo, né, econômico de Adam Smith. Mauá, ele diversificou seus investimentos para diversas áreas empresariais. Foi ele o responsável pela construção da primeira linha férrea do Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 1854, também responsável pela ligação telegráfica entre o Brasil e a Europa por um cabo submarino. Também criou o Banco de Mauá, Companhia de Navegação a Vapor, a Companhia de Gás e Iluminação Pública do Rio de Janeiro e a fundição e estaleiro de Ponta de Areia, em Praia Grande, Niterói, entre outros investimentos. Eu coloquei aqui para vocês também o título, né, do Banco Mauá, né, que contava com as filiais em várias capitais brasileiras, além também de Londres, né, Paris, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. Falando sobre a política externa, né, onde que a política brasileira, né, foi ao longo do governo de Dom Pedro II e que caracterizou-se aí dois aspectos fundamentais, né, que um deles foi a questão Christian, né, que foi uma crise diplomática, né, oriunda de uma série de acontecimentos conflituosos na área, né, das relações internacionais entre os governos do Império do Brasil e do Império Britânico, que ocorreu entre 1862 e 1865. E a geopolítica da região platina envolvendo o quê? O Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai durante a Guerra do Paraguai. As campanhas da platina foi assim que durante o reinado do segundo reinado, né, o Brasil ele se envolveu com 3 conflitos armados, né, dos países fronteiriços, né, da região platina, que era formada pela Argentina, Uruguai e Paraguai, países que fazem fronteira ao sul, né, com o Brasil. Então, naquela região, né, naquela época, a região platina era muito povoada e importante economicamente, em razão do intenso comércio local. Foram também os interesses econômicos brasileiros que levaram o governo imperial à guerra. A questão Christian, ela foi uma crise diplomática oriunda de uma série de acontecimentos conflituosos, tá, na área das relações internacionais entre os governos do Império do Brasil e do Império Britânico, e isso ocorreu entre 1862 e 1865, aonde que a influência econômica do Reino Unido sobre o Brasil era grande e ela vinha desde os tempos coloniais. E com a vinda da família real em 1808, a relação entre os dois países passou a ser ainda mais próxima. A independência brasileira ela aumentou, né, em razão dos desdobramentos do Tratado, né, de 1810, onde as suas vantagens obtidas pela Inglaterra mantiveram-se, né, por vários anos e ao longo, né, do Império. Essas relações com o Reino Unido passaram por um momento de tensão que foi a partir das mudanças implantadas com a Lei Alves Branco, tá, em 1844,
que aumentaram as taxas alfandegárias e também da intensificação das pressões britânicas que o Brasil extinguisse o tráfico, né, de escravos. Então, no ano de 1862, o embaixador inglês, né, William Christian, ele transformou-se, né, no pivô de uma diplomática entre os dois países. Dois incidentes geraram esse conflito. Primeiro, no Rio Grande do Sul, em 1861, que foi um navio inglês que estava naufragando e teve a carga roubada. Instalado o devido inquérito, o embaixador inglês exigiu que a participação de um oficial inglês no processo e que o governo brasileiro pegasse uma indenização pela carga roubada, tá? Onde que a empresa inglesa, né, proprietária da embarcação. O outro incidente aconteceu no Rio de Janeiro, em 1861, quando os 3 marinheiros ingleses, né, a Paisana, foram presos por arruaça. William Christian, ele exigiu a imediata punição dos oficiais brasileiros que haviam aprisionado, né, os arruaceiros e um pedido de desculpa formal por parte das autoridades imperiais. Apoiado pela população carioca, né, que saiu às ruas para protestar contra o embaixador britânico, Dom Pedro não aceitou as exigências. Então, a resposta, Christian mandou aprisionar navios brasileiros que chegassem ou partissem do porto, né, do Rio de Janeiro. Então, para solucionar essa crise, os dois países aceitaram a proposta de um arbitramento, né, internacional. Leopoldo I, o rei da Bélgica, que deu ganho de causa, né, ao Brasil. E os ingleses deveriam pedir desculpas oficialmente ao Império Brasileiro. Então, a Inglaterra ela se recusou a cumprir a sentença e, em 1863, rompeu relações diplomáticas com o Brasil. Apenas em 1865, os dois países retomaram as conversações, né, já no contexto da Guerra do Paraguai. Aqui a imagem, né, de William Christian, né? Ele foi um diplomata, né? Foi um fruto de um conjunto de incidentes envolvendo ambas as nações, culminando, né, pela atuação do embaixador britânico creditado no Brasil, William Douglas Christian, no rompimento das relações diplomáticas por iniciativa do Brasil em 1863, e assim sendo, né, estabelecidas pacificamente entre ambos impérios apenas em 1865. A guerra contra Oribe e Rosa ela foi importante para o Brasil, né? Já que na época enfrentavam-se, né, a vontade do Rio Grande do Sul e se separar do país, mas com esse estado participando ativamente, fez com que se integrasse, né, de vez ao Brasil. Além disso, provou também a hegemonia dos países e a sua estabilidade política e econômica, tá? Desde a sua independência, né, em 1822, o Uruguai apresentava-se dividido entre os dois grupos políticos, né, os blancos conservadores e os colorados liberais, onde que ao mesmo tempo, tá, político uruguaios buscavam o apoio externo junto ao Brasil e à Argentina. Tradicionalmente, né, os colorados eram os mais alinhados ao Brasil. E eleito, né, primeiro presidente do Uruguai, né, Frutuoso Rivera, né, colorado, contava também com o apoio do governo brasileiro, porém foi retirado do poder em 1834 por Manuel Oribe, os blancos, né, que contava com o apoio do ditador argentino Manuel Rosa. Manuel Oribe e Manuel Rosa, esses são os personagens da história da guerra contra, né, Oribe e Rosa, tá? Havia um temor de que o presidente argentino Rosa pretendesse o quê? Restabelecer o antigo vice-reinado do Prata, unindo a Argentina, Uruguai e Paraguai, né, onde constituía uma ameaça, né, à livre navegação na região defendida pelo governo brasileiro. Então, depois, o Uruguai, né, Rivera, ele refugiou-se no Rio Grande do Sul. Então, com o apoio dos farroupilhas
invadiu o Uruguai e retornou ao poder, obrigando Uribe a fugir para a Argentina. Então, como retaliação, o argentino Rosa sitiou-se em Montevidéu, né, capital uruguaia, o que serviu de pretexto para a intervenção militar com o Brasil contra a Argentina. Tropas brasileiras comandadas pelo Barão de Caxias, né, que do Barão de Caxias aí é o Luiz Alves de Lima e Silva, né, ele foi apelidado, né, de o Pacificador, né, e o Duque de Ferro, porque ele foi um militar, político e monarquista brasileiro, onde Caxias seguiu uma carreira militar, tá, assim como seu pai e seus tios, tá, onde houve tropas brasileiras que receberam o apoio do general argentino Urquiza, que comandava as províncias argentinas de Corrientes, Entre Rios, e era o opositor de Rosas, né? Após a deposição de Uribe, tropas brasileiras aliadas às de Urquiza seguiram para a Argentina e depuseram, né, Rosa, tá? Que estava no poder onde havia 23 anos. Assim, as intervenções militares brasileiras no Uruguai e na Argentina garantiram a continuidade da livre navegação nos rios da região. A Guerra do Uruguai, também referida como Guerra contra Aguirre, ela ocorreu no dia 10 de agosto de 1864 até dia 20 de fevereiro de 1865 e foi travada entre o governante Partido Blanco do Uruguai e uma aliança que consistia no Império do Brasil e o Partido Colorado. Mesmo depois do fim dos conflitos, o governo brasileiro manteve forte influência na vida política e econômica do Uruguai. Mas em 1864, Atanásio Aguirre, do Partido Blanco, venceu as eleições, apoiado pela insatisfação popular contra a influência brasileira no país. Durante o governo de Aguirre, intensificaram-se os conflitos na fronteira entre estancieiros gaúchos e uruguaios, com acusações mútuas, né, de invasões, roubos de gado. Mais uma vez, o governo brasileiro recorreu à intervenção armada, apoiando o líder colorado Venâncio Flores. As tropas brasileiras ajudaram a depor Aguirre e garantiram a ascensão de Flores. Francisco Solano Lopes, tá? Ele foi o segundo presidente constitucional da República do Paraguai, exercendo o cargo de 1862 até sua morte. Foi também comandante das Forças Armadas e chefe supremo do seu país durante a Guerra do Paraguai. A guerra contra o Paraguai entre 1865 e 1870, ela foi o maior conflito militar da história da América do Sul, onde compreende, né, que seu contexto é necessário conhecer alguns aspectos, né, da história do Paraguai. O Paraguai ele foi a primeira nação da região a tornar-se independente em 1811. E diante das pressões de Brasil e Argentina na região, o Paraguai ele optou por uma política isolacionista, né, evitando resolver-se em conflitos com seus vizinhos. Diferentemente do Brasil, da Argentina e do Uruguai, que haviam desenvolvido sua economia com base na exportação de produtos agrícolas, o Paraguai, sem saída direta para o mar, voltou sua economia para o mercado interno. Então, com a ascensão de Solano Lopes, de 1862, segundo o presidente paraguaio, a política externa paraguaia sofreu mudanças e o país passou a envolver, né, com as questões de política externa na região. Aqui nessa imagem está apresentando o desdobramento da Guerra do Paraguai, né, onde também estamos observando um soldado, né, ex-escravizado. Ele volta da Guerra do Paraguai e se depara com a continuidade da escravidão entre seus familiares. Nesse desdobramento, o Paraguai ele saiu extremamente prejudicado após a guerra e não voltou a ser uma potência econômica como era anteriormente, né? Além disso,
ele estima-se aí que quase 70% da população paraguaia, em sua maioria homens, tenham morrido no conflito. Falando-se sobre a questão da mão de obra, né, e também o fim de escravos, né, no período, tá, do Brasil imperial, tá, com essa produção econômica, ela foi assim especial dentro da economia cafeeira, tá? Então, com a mortalidade de negros como foram assim maiores, né, da natalidade, onde que determinava o quê? A continuidade do regime escravista, onde estivesse diretamente ligada ao tráfico de escravos. Então, desde o século XIX, quando a Inglaterra já havia lucrado muito com o tráfico africano de escravos, que foram nos períodos coloniais, ela passou a lutar pela sua extinção, né? Razões humanitárias, com consolidação do princípio das liberdades individuais, principalmente razões econômicas, como ampliar o mercado consumidor de seus produtos. Isso por meio de trabalho assalariado. Levaram então a Inglaterra a pressionar diplomaticamente o Brasil pelo fim do tráfico. Então, desde o Tratado de 1810, com Dom João, já havia comprometido a acabar com o tráfico. E em 1831, durante a regência trina, como vimos, formulou-se o quê? A primeira, né, lei antitráfico, que não teve nenhuma aplicação prática. Que é a imagem, né, do Eusébio de Queiroz, né? Ele foi um político magistrado brasileiro, foi autor da lei Eusébio de Queiroz, aonde proibiu o tráfico de escravos negros, né, para o Brasil. Então, ele foi o ministro da Justiça entre 1848 a 1852, onde empreendeu uma campanha parlamentar, né, que consagrou como um dos grandes políticos do Império. E no dia 14 de outubro de 1850, era promulgada aí a lei que proibia o tráfico de escravos. Então, a lei Eusébio de Queiroz, como ficou conhecida, seria ainda completamente como uma outra continuidade severas, né, de severas medidas policiais, tá, judiciais com o comércio de escravo. Então, Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara, ele morreu no Rio de Janeiro, no dia 7 de maio de 1868, ok? A aprovação da lei Eusébio de Queiroz, né, teve como resultado imediato, né, o aumento de preço de escravos e a intensificação do tráfico interno entre as áreas onde dispunham, né, de mão de obra escrava para vender, né, em especial no Nordeste. E, por outro lado, a necessidade de mão de obra, especialmente para a lavoura cafeeira, levou à adoção, né, de uma política imigratista, tá? E a médio prazo, a abolição da escravidão no país. A lei de terras, ela foi aprovada no mesmo ano da lei Eusébio de Queiroz. Ela previa, né, o fim do tráfico negreiro e sinalizava aí a abolição da escravatura no Brasil. Então, grandes fazendeiros e políticos latifundiários, eles se anteciparam a fim de impedir, né, que os negros pudessem também se tornar donos de terras. Então, chegavam ao país os primeiros trabalhadores imigrantes, que era a transição da mão de obra escrava para assalariada. Se não houvesse uma regulamentação, né, e uma fiscalização do governo de empregados entre estrangeiros, onde se tornariam proprietários, fazendo aí concorrência, né, dos grandes latifundiários. Aonde que nesse contexto aqui, né, onde se diz, né, que lei de terra foi um instrumento criado pela classe política da época, né, para o quê? Para restringir, né, o acesso à terra, ok? Então, aonde que essas terras devolutas somente poderiam ser adquiridas, né, por meio da compra, né, reservada ao Estado, né, possibilitando criar projetos de colonização.
Então, a principal consequência dessa lei foi o quê? Favorecer uma estrutura latifundiária baseada no título de propriedade independente de produção. A imigração, né, foi o primeiro modelo adotado para a utilização de mão de obra imigrante, foi o de parceria, onde tratava-se de um modelo privado de arregimentação, quer dizer, não havia participação do Estado. Então, a primeira experiência de parceria aconteceu no interior da província de São Paulo, na fazenda Ibicaba, atual cidade de Limeira, cujo proprietário era o senador Nicolau de Campos Vergueiro. Então, por esse modelo, o fazendeiro pagava a viagem dos imigrantes e estes se comprometiam a restituí-lo, né, com a fazenda de Ibicaba. Tá? Os colonos ficavam responsáveis por números determinados de pés de café e onde podiam plantar outros produtos em sua parte da terra. Em ambos os casos, os lucros seriam divididos entre os colonos e o fazendeiro. Então, os imigrantes foram se dando conta, né, que o sonho de um pedaço de terra ficava cada vez mais distante devido às dívidas contraídas com a viagem e com a sua manutenção, né, na fazenda antes de iniciar a produção. Além, né, de muitas vezes sofrerem maus tratos por parte, né, de funcionários acostumados ao ritmo, né, da escravidão e ficariam com os cafezais mais novos, o que gerava uma baixa produtividade. Então, vindo de uma Europa fervilhante, né, de acontecimentos revolucionários, onde os imigrantes passaram a não aceitar essas condições de trabalho. Rebeliões surgiram, né, em algumas áreas, onde o que mais importante dela aconteceu no Imbicaba, em 1856, que ficou conhecida como Revolta dos Parceiros, né? E com a intervenção das autoridades brasileiras, a situação foi contornada e muitos voltaram, né? Muitos desses imigrantes voltaram para o continente europeu. Então, a partir daí, o governo passou a organizar e financiar a vinda de imigrantes europeus, que ficavam isentos do pagamento da viagem e eram contratados com pagamento mensal ou anual. Aqui é um desembarque de imigrantes no Brasil, né, no Porto de São Paulo, no ano de 1907, né, foram das primeiras décadas do século XIX, tá, de imigrantes de outros países, principalmente os europeus, vieram para o Brasil em busca de melhores oportunidades de trabalho. Compravam as terras e começavam a plantar, né, para sobreviver e também vender em pequenas quantidades. Já, né, os japoneses começaram a chegar ao Brasil em 1908. A imigração de europeus para o Brasil também atendia os interesses de parte da elite econômica e também intelectual, onde que eles pretendiam proporcionar um processo de branqueamento da população. E isso era com as ideias positivistas, né, e também cientificistas, onde deram origem ao darwinismo social, né? O mito da superioridade do branco, né, estendia-se com isso que um dos problemas do Brasil era a sua população miscigenada. Então, com a entrada maciça de imigrantes, garantiria, né, esse processo de predomínio do elemento branco europeu sobre os demais. Eu vou falar um pouco agora sobre, né, o Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, que ele foi um dos grandes diplomatas do Império do Brasil, tá? Foi também o abolicionismo, né? E Nabuco, ele diz assim, sentir saudade do escravo pela generosidade dele, né? Num contraponto ao egoísmo do senhor. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ele também sentenciou uma frase dizendo que o verdadeiro patriotismo é o que concilia a pátria com a humanidade. A campanha abolicionista, né, ela foi um movimento político que visou a visão
da abolição à escravatura e também do comércio africano. Aí vem a lei do ventre livre, aprovada em 1871, dando liberdade a todo o filho de escravizado que nascesse a partir dessa data, né? Mas, na verdade mesmo, a criança permanecia cativa com os pais até completar 8 anos, tá? De idade. E onde que eles poderiam ser entregues à tutela do Estado. Assim, o senhor receberia uma indenização ou o escravizado permaneceria com o senhor trabalhando até completar 21 anos. A Lei Saraiva-Cortegibe, conhecida também como a Lei do Sexagenário, onde determinava, né, que todos os escravizados acima de 60 anos estavam livres, né, onde que pouquíssimos escravos chegavam a essa idade. E os que chegavam com a nova lei foram lançados à sua própria sorte, sem auxílio ou tutela do Estado. Castro Alves, né, o poeta dos escravos, tá? Ele foi um poeta sensível aos graves problemas sociais, né, do seu tempo. Ele expressou sua indignação contra a tirania e também denunciou a opressão do povo. A poesia abolicionista é a sua melhor realização nessa linha, denunciando aí energicamente a crueldade da escravidão e clamando também pela liberdade. Então, seu poema abolicionista mais famoso é O Navio Negreiro. André Pinto Rebouças foi um engenheiro militar, inventor, abolicionista e monarquista brasileiro. Também foi exilado junto com a família imperial no período da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, onde ele passou seus últimos 6 anos, né, trabalhando pelo desenvolvimento de alguns países africanos. José Carlos do Patrocínio, tá? Ele foi um farmacêutico, jornalista, escritor, orador e ativista político brasileiro. Destacou-se como uma das figuras mais importantes dos movimentos abolicionistas e monarquistas no país. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, ele foi um orador, jornalista, escritor brasileiro e o patrono da abolição da escravidão do Brasil. Tá? Ele foi nascido de mãe negra, livre e pai branco. Foi, contudo, feito escravo aos 10 anos e permaneceu analfabeto até os 17 anos de idade.